O vinho, sem dúvida, é a bebida que atravessou a história, sempre presente na vida e na mesa de grandes personalidades. Foram muitas as pessoas importantes que tiveram uma significativa correlação com o mundo dos vinhos. Nesse vídeo, separei alguns nomes para fazer alguns comentários sobre curiosidades, sobre fatos importantes para você conhecer sobre esses nomes e o mundo de Baco. Separei 8 nomes para fazer esses comentários e os organizei segundo a cronologia do tempo em que essas pessoas viveram. Então vamos lá conhecer um pouquinho mais sobre o mundo de Baco? O rei Gilgamesh viveu na cidade de Uruk, na antiga Mesopotâmia, lá na região da Suméria. Viveu 3 milênios antes de Cristo. E esse rei tinha uma curiosa natureza, a natureza divina e a natureza humana, que conferia a ele o poder de tocar na alma das pessoas a sua natureza divina. Em 1850, na região onde hoje compreende o Iraque, foram encontrados, através de escavações arqueológicas, o registro mais antigo da escrita da civilização humana até hoje encontrado. Esses registros foram encontrados numas espécies de tabuletas com a escrita cuneiforme, que são escritas feitas com objeto em formato de cunha, que junto com os hieroglifos egípcios são a forma escrita mais antiga que se tem notícia da civilização humana. Essa tabuleta hoje está exposta no Museu Britânico e nela contém o mito de Gilgamesh, o mito do rei sumério Gilgamesh. E do que se trata esse mito? Se trata da história da humanidade, através da busca pela eternidade na evolução humana. E o dado mais interessante para compartilhar com as pessoas que gostam de vinho é que o vinho é citado nesse primeiro escrito que se tem notícia da civilização humana. E nele está lá o mito do rei sumério de Gilgamesh, que sempre correlaciona o vinho com porção de longa vida, com remédio e com magia. São tantas as evidências que correlacionam a civilização humana com essa magnífica bebida de Baco, que tem tanto para nos ensinar em história, em cultura e em cuidado com a saúde. O vinho é uma bebida excelente para o homem, tanto para o sadio como para o doente, desde que usado adequadamente, de maneira moderada e conforme o seu temperamento. Essa é uma célebre frase do médico grego Hipócrates, o pai da medicina. Ele fez diversos experimentos com diversos vinhos. Ele era um defensor do consumo do vinho, justificando que era uma bebida excelente para a humanidade, tanto para manter um corpo saudável, assim como para um indivíduo doente. Hipócrates recomendava o vinho como complemento nutricional, laxante, diurético, cicatrizante de ferimentos, antisséptico e até para febre. Os seus ensinamentos foram de suma importância e graças a eles há até hoje o reconhecimento do seu trabalho e da sua contribuição.
uma espécie de homenagem, que é o juramento de Hipócrates, que todos os médicos o fazem no momento da sua formatura. Eu peço licença para ler o trecho. Prometo que ao exercer a arte de curar, me mostrarei sempre fiel aos preceitos da honestidade, da caridade e da ciência. Penetrando no interior dos lares, meus olhos serão cegos, minha língua calará os segredos que a mim forem revelados, o que terei como preceito de honra. Nunca me servirei da minha profissão para corromper os costumes ou favorecer o crime. Se eu cumprir esse juramento com fidelidade, goze eu a minha vida, a minha arte de boa reputação entre os homens e para sempre. Se dele me afastar ou infringi-lo, suceda-me o contrário. Alexandre nasceu em 356 a.C., na cidade grega Pela, e foi um imperador de grande importância. Recebeu até um adjetivo anexado ao seu nome, o Grande. E isso foi graças aos grandes feitos que esse imperador fez. Aos 32 anos, havia sido o único imperador a conquistar a maior parte do mundo conhecido até então. São diversos autores que já redigiram sobre essa célebre figura da história, que teve na sua juventude até Aristóteles como seu mestre. Na obra Alexandre o Grande, Sua Liderança, publicada em 2004, o autor aborda, inclusive, algo muito curioso que o correlaciona diretamente com o mundo dos vinhos. É que dizem que Alexandre o Grande não bebia água, só vinho. Na verdade, na época, dizem os historiadores que o vinho era diluído em água. Alguns historiadores sugerem que nesse período de Alexandre, o vinho tinha muito mais teor de álcool comparado ao que tem na atualidade. Inclusive, era utilizado para tratar ferimentos, feridas, espécies de atadura embebidas no vinho. Outro dado curioso, fruto dessas pesquisas dos historiadores sobre o comportamento de Alexandre, é que dizem que ele vivia cometendo excessos por viver alcoolizado. Se estima que os gregos chegaram a conhecer mais de 300 castas diferentes, e essas plantadas sobretudo na região norte, onde englobava o reino da Trácia e da Macedônia, locais bem propícios para a produção de vinhos tintos, encorpados e cheios de potência. Antes de Jesus nascer, já há relatos sobre o vinho no livro sagrado dos cristãos, a Bíblia. Para os cristãos, existe um simbolismo muito grande entre o vinho, o sangue de Cristo, que representa a pureza. Um fato curioso é que na Bíblia, no livro sagrado dos cristãos, no livro de João, capítulo 2, há aqui um relato do primeiro milagre de Cristo, que foi transformar a água em vinho. Os discípulos e Jesus tinham sido convidados para um casamento, a boda de Caná. E durante o evento, o vinho acabou e Jesus transformou a água em vinho. Outra correlação do nome de Jesus com o vinho é uma que fala sobre a Santa Ceia, a última ceia do Senhor, citada em inúmeros livros da própria Bíblia. Mas aqui em Mateus, capítulo 26, versículo 26, se fala: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e o abençoou, e partiu, deu aos seus discípulos, dizendo:
tomai, comei, isso é o meu corpo. E a seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão dos pecados. Em 1699, nasce em Lisboa Sebastião José de Carvalho e Melo, que ficou mais conhecido pelos títulos de Marquês de Pombal e Conde de Oeiras. Ele foi um grande estadista português. Ele foi embaixador da corte inglesa e austríaca, secretário de Estado de Negócio Estrangeiro e ministro do Reino. Se tornou uma das figuras mais controversas e carismáticas da história portuguesa e teve uma grande importância num dos maiores ex-libris de Portugal, o vinho do Porto, o vinho mais famoso do mundo. Em 1755, aconteceu um grande desastre natural na Península Ibérica, atingindo em cheio a capital de Portugal, a cidade de Lisboa. Logo em seguida, em 1756, Marquês de Pombal foi nomeado para a Secretaria do Reino, o que lhe deu um poder de decisão sobre o país. Ele então organizou um plano de reestruturação e de reconstrução da cidade e também de reavivar a economia do país. Na mesma época que estavam se implantando essas novas leis do Marquês para revitalizar a economia do país, também estavam ocorrendo inúmeras fraudes na produção do vinho do Porto. Então, o Marquês criou uma série de regulamentações limitando as áreas onde poderia se produzir para o vinho do Porto, quais as castas que se poderia fazer e o estilo da vinificação. E demarcou essas áreas, criando os marcos pombalinos, que são pedras grandes de granito, onde se delimitava as áreas de produção. E graças ao Marquês de Pombal, a região do Douro entrou para a história do mundo dos vinhos como a primeira região controlada e regulamentada, a primeira DOC, Denominação de Origem Controlada. Louis Pasteur foi um grande cientista francês que nasceu em 1822 na cidade de Dole, na região de Jura. Perante a grandeza dos seus descobrimentos e dos seus experimentos, ganhou respeito e notoriedade perante a comunidade científica da época até a atualidade. Há em Paris o Instituto Louis Pasteur, que é uma fundação sem fins lucrativos, onde hoje há um centro de pesquisa avançado. E a curiosidade é que ele, Louis Pasteur, foi o seu primeiro diretor dessa instituição que recebe o seu nome. Esse cientista foi incansável na pesquisa sobre os micro-organismos. Em 1864, inúmeros produtores de vinhos e de cerveja contactaram Louis Pasteur para solucionar um problema de perdas nos seus produtos porque azedavam. Então, através dos seus experimentos, Louis Pasteur descobriu que eram as leveduras as responsáveis pelo processo de fermentação. E a partir daí, propôs uma solução: o processo de pasteurização. No livro Science, Wine and Wine in Modern France, de 1996, o autor aborda que Louis Pasteur estava interessado em tudo com relação à uva, ao vinho, ao vinhedo, estudava
tudo, todo o processo, o solo, os tipos de castas, o método de produção, a ação das leveduras, inclusive inúmeros experimentos dele se tornaram a base da enologia moderna. Um dos seus primeiros trabalhos foi provar a biogênese. Provar que nenhum ser vivo pode nascer de uma matéria inanimada, como era a teoria da abiogênese, que só através de um outro ser vivo é que um ser vivo pode surgir. Outro trabalho importante foi o dimorfismo do ácido tartárico. Pasteur também descobriu o plano do desvio de polarização da luz e nos seus inúmeros experimentos com micro-organismos chegou a elaborar a vacina antirrábica e vários conhecimentos sobre o antraz. O vinho é a mais sã e higiênica de todas as bebidas. Há mais filosofia e sabedoria em uma garrafa de vinho que em todos os livros. Essas foram duas célebres frases de Louis Pasteur, esse grande cientista que teve uma contribuição histórica para a humanidade, salvando bilhões de pessoas até a atualidade. Dona Antônia Adelaide Ferreira, sem dúvida, é uma das figuras mais emblemáticas, históricas e importantes para o vinho do Porto. Ela foi uma empresária com uma visão muito além do seu tempo. Enfrentou inúmeras dificuldades, desde preconceito por ser mulher, intrigas políticas e até a grande praga que dizimou seus vinhedos, lhe causando inúmeros prejuízos. Dona de uma personalidade forte, determinada, corajosa, altruísta e generosa, ela faleceu em 1896 com 85 anos, deixando um legado e um grande patrimônio em quintas. Uma das quintas mais célebres que ela deixou foi a Quinta da Leda, que produz uva que compõe o lote do vinho mais afamado de Portugal, o Barca Velha, e que só é produzido em anos excepcionais. Existe um prêmio desde 1988 denominado Dona Antônia Adelaide Ferreira, a Dona Ferreirinha, que é concedido para distinguir personalidades femininas portuguesas por características humanitárias ou ações na atividade econômica, social e cultural de Portugal. Adolf Hitler ficou conhecido na história pelas suas gigantescas atrocidades cometidas. Ele tinha origem austríaca, mas foi na Alemanha que ele recebeu o poder para fazer as suas atrocidades e se tornar um ditador e tirano sanguinário. A sua relação com o vinho é bem interessante e curiosa. Fica aqui registrado muito mais como curiosidade. Afinal, ele era vegetariano, não fumava e não bebia álcool. No final da Segunda Guerra, ele tinha juntado um grande tesouro, muita obra de arte, muitas telas, muitos metais preciosos e inúmeros tesouros vínicos. Tudo isso fruto de muitos roubos por onde ele passava com as suas tropas nazistas. E tudo o que era de mais valioso era levado para sua residência principal, que ficou conhecida na história por ser o Ninho da Águia, lá nos Alpes Bávaros. No livro Vinho e Guerra, o autor relata em diversos trechos informações que correlacionam Hitler ao mundo dos vinhos. E isso não era porque ele cultivava
ou gostava da cultura vínica ou da cultura de Baco, e sim porque ele foi atingir o alvo, o ego do povo francês, o que se entrelaça a cultura francesa intimamente com a cultura vínica. Diante dele estava um tesouro pelo qual os conhecer dariam a vida, 500.000 de garrafas dos mais excelentes vinhos jamais fabricados. Vinhos como Chateau Lafite Rothschild, Chateau Mouton Rothschild, Chateau Latour, Chateau d'Yquem, Romanée Conti, empilhados em caixas de madeira ou repousando em prateleiras que tomavam praticamente cada centímetro da cave. Num canto havia portos e conhaques raros, muitos do século XIX. O jovem sargento sentiu-se eletrizado e incrédulo. Era difícil acreditar também que todo aquele vinho precioso, depositado numa cave perto do topo da montanha, pertencia a um homem que não teria podido se interessar menos por ele. De fato, nem sequer gostava de vinho. Esse homem era Adolf Hitler. Interessante que há outros autores que relacionam também o fato de Hitler guardar essas preciosidades vínicas consigo era para servir aos seus principais comandantes, já que eles se embebiam. E por aqui finalizo esse vídeo. Espero que você tenha gostado desse resumo de 8 nomes da história correlacionado com o mundo dos vinhos. Gostaria de te sugerir 3 livros para leitura para complementar essas informações. Um é a própria Bíblia, o outro é Os Bons Vinhos da História, na História, e o outro é o Vinho e Guerra. E se você gostou desse vídeo, do conteúdo abordado até aqui, deixa teu like, deixa teu comentário, se inscreve no canal, compartilha e te aguardo por aqui no próximo vídeo. Saudações báquicas!